O Paulinha, me traz os principais aí destaques dessa entrevista de ontem. Eu quero saber o que você achou. Olha, a gente tem aqui vários dados para apresentar para vocês, inclusive de repercussões, né? Para que vocês também tragam aí para a gente no Twitter e comentando o que é que vocês acharam aí dessa entrevista do Lula no Jornal Nacional. Você sabe que a pesquisa Quest, que muitas vezes o Guga trouxe aqui citando, é uma pesquisa realizada ali depois da apresentação dessa sabatina, realizou uma medição de pessoas que foram impactadas com postagens durante as entrevistas dos candidatos ao Palácio do Planalto no Jornal Nacional. Então, o Luiz Inácio Lula da Silva do PT teve a melhor média de alcance. Segundo o Instituto, aí o alcance foi de 15 milhões. Em seguida, vem a sabatina com o Bolsonaro do PL com 9 milhões. E Ciro Gomes do PDT com 2 milhões. Vem por último, foram os 3 candidatos por enquanto entrevistados. Os 3 melhores momentos da entrevista do Lula, segundo o apontamento da pesquisa Quest, foram os seguintes. Olha, quando ele falou sobre as medidas anticorrupção adotadas aí no seu governo, e quando ele também defendeu, né, que qualquer um pode ser investigado, teve também a defesa dele da aliança com o Geraldo Alckmin e quando ele defendeu que a política não seja aí um lugar de ódio. Pontos baixos, quando ele não respondeu sobre se irá respeitar a lista tríplice, quando chamou o atual presidente de bobo da corte e quando apontou que a solução para o orçamento secreto é estabelecer um diálogo com os deputados. Bom, vamos às menções nas redes sociais. Então, menções ao ex-presidente Lula durante a sabatina foram 48% positivas de acordo com a Quest e 52% negativas. Nesse quesito, ele saiu pior do que o Ciro Gomes, que ficou com 54% de mensagens favoráveis e 46% de contrárias. Bolsonaro foi citado de forma positiva por 35% contra 65% de mensagens negativas. A gente vai conferir agora alguns posts de personalidades repercutindo a entrevista, começando pelo ex-juiz e agora candidato ao Senado Sérgio Moro. A gente está falando da entrevista do Lula ao Jornal Nacional. Então, o Moro diz o seguinte: Lula não explicou a roubalheira, desviou da pergunta. O saque bilionário à Petrobras aconteceu sem seu conhecimento? A única verdade na entrevista é a voz rouca. Depois ele tuitou o seguinte, resultado final, Lula não respondeu às perguntas no Jornal Nacional e mentiu descaradamente. A entrevista foi muito parecida com interrogatórios dele na Lava Jato. A população merecia a verdade, não foi dessa vez. O candidato a deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, escreveu o seguinte: Lula disse que Márcio Tomás Bastos, seu ministro da Justiça, tem reputação ilibada. E aí ele colocou o print de uma notícia de maio de 2012 da Tribuna do Norte, que diz o seguinte na manchete: procurador investiga pagamento de honorários a Márcio Tomás Bastos por Cachoeira. Ele também publicou um vídeo acompanhado da legenda pai do Estatuto do Desarmamento. O Márcio Tomás Bastos está aí nesse vídeo, ele é o então ministro da Justiça, dizendo: o desarmamento não pretende tirar arma de bandido, ele pretende tirar arma do homicídio acidental. E ele também publicou, o Eduardo Bolsonaro, uma matéria do site Antagonista de junho de 2018, que diz em seu título: exclusivo, a conta secreta de Márcio Tomás Bastos. O senador Flávio Bolsonaro também fez um post comentando a entrevista. Nesse post tem ali, com Bolsonaro, com Lula. Adivinha quem é o candidato da Rede Datafolha Globo? E aí tem 2 imagens da Renata Vasconcelos, uma na entrevista com o Lula, com a fisionomia calma ali, e outra em entrevista com o Bolsonaro, com a fisionomia mais agressiva. O candidato a deputado federal por São Paulo, Fernando Holliday, disse o seguinte, vamos lá o post do Holliday: Lula insistiu que defende a autonomia do MP e da PF, mas chegou a admitir que foi avisado sobre uma operação da PF contra o seu irmão. E os entrevistadores simplesmente ignoraram essa clara interferência. Fábio Faria, ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro, disse o seguinte, só falta agora o Lula tirar o Alckmin e colocar a Globo de vice. O Bonner virou o tchutchuca do PT, tirou o chapéu de apresentador e pôs o do MST.
Outras manifestações que a gente vai trazer são de apoio ao candidato Lula. O cantor Caetano Veloso se disse, por exemplo, emocionado. Ele falou assim: chorei vendo Lula no Jornal Nacional, mais do que quando votei nele em 2002. Tanto da nossa história, racionalmente falando, meu candidato é Ciro, mas Lula arrebata. Sou um brasileiro típico. Voto em Lula, Rio de Janeiro, inteligente, vote em Freixo, faz aí a campanha para o Freixo, nada de falsas nuances. O ator Bruno Gagliasso fez vários comentários durante a entrevista do Lula. Eu vou ler 2 aqui para vocês. Então ele disse: Bonner já está chamando Lula de presidente e eu também. Depois ele colocou lá: deixa o homem falar mais, uma meia hora, Bonner. Vai, Renata, deixa. A cantora Anitta, que também apoia o candidato do PT, escreveu: muito bom ver gente preparada falando, gente que sabe o que está fazendo, dá um ar de segurança. O vice de Lula, que foi bastante citado na entrevista, o Geraldo Alckmin, também comentou a sabatina, escreveu lá: parabenizo o presidente pela clareza e altivez com que expôs aos brasileiros do Jornal Nacional o nosso projeto para o Brasil. Nós vamos interromper as insanidades e fazer o Brasil gerar empregos e renda de novo. É nosso compromisso devolver dignidade e a capacidade de sonhar para as famílias brasileiras. Aí ele marca a Lu Alckmin e diz: eu e Lu Alckmin agradecemos o carinho e a confiança de Lula e Janja. Fica nosso compromisso de lealdade e dedicação permanentes. Vamos à vitória, que será também dos brasileiros. Quem também elogiou a performance do Lula foi o senador Renan Calheiros. Olha o que ele disse: após Lula oficial no Jornal Nacional, fica claro que a escolha é entre a vida e a morte, a verdade e a mentira, a democracia e o golpe, o emprego e a fome, o crescimento e a recessão, a transparência e segredos, pacificação e ódio, credibilidade, previsibilidade e estabilidade, um estadista que conhece o Brasil. A gente tem também apresentado aqui o tempo de fala, né, dos candidatos, quanto eles têm ocupado na sabatina. Lembrem-se que o Bolsonaro falou por 24 dos 40 minutos totais, né? O Ciro Gomes falou por 30 minutos, que foi o mesmo tempo usado ontem pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Bonner e Renata Vasconcelos ocuparam ali mais ou menos 10 minutos com as suas perguntas. Quando da entrevista do Bolsonaro, os apresentadores chegaram a ocupar 37% do tempo da entrevista, com ele, né, somando 15 minutos de fala. Resumão para vocês, e agora eu quero saber o que os nossos comentaristas acharam de tudo isso. Guguinha, bom dia para você, meu querido. Você tá bem? Tudo certo por aí? Tô bem. Bom dia. Tô ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tô melhor que o Lula, eu acho. Que o Lula, eu percebo. Tá empolgado. Quais são as suas propostas na área da educação, Guga? Cita Paulo Freire. Se eu citar Paulo Freire, aí o pessoal pira, né, de vez. E aí, o que vocês acharam do rolê ontem? Foi pesada a entrevista, hein? Foi pesada a entrevista. Olha, a entrevista já começou com o tema corrupção, depois passou por MST, passou por ditaduras da esquerda, Lava Jato, ou seja, todos os clichês que são usados para atacar o Lula foram usados ontem pelos entrevistadores. E é inegável reparar que eles se esforçaram ao máximo, tanto o Bonner quanto a Renata, para não parecer em momento nenhum que eles estavam aliviando para o Lula. Eles pegaram pesado do início ao fim, não teve alívio. Mas um dos sintomas do sucesso da entrevista do Lula é o choro dos adversários. Você está vendo a reação, você está vendo a acusada de golpe generalizada da turma do Bolsonaro. E essa acusada de golpe é porque foi, de fato, uma entrevista muito positiva para o Lula. O Lula conseguiu rebater todos esses clichês que são usados contra ele, rebateu sem que nada disso pudesse contaminar a campanha dele ou as narrativas dele, muito pelo contrário, conseguiu explicar, finalmente, temas que o PT ficava se esquivando. Então o Lula conseguiu usar a Rede Globo para já se blindar de um monte de crítica que vai ser lançada a ele pelo Bolsonaro e pelos que não gostam do PT, e pelo antipetismo. Ele ontem já respondeu a tudo, basta ele repetir o que ele disse ontem o resto da campanha. E ele fez isso com muita eficiência, com muita segurança, com dados, e conseguiu passar para aquele público de centro, aquele público que ele precisa pegar, que é o público que não vota nele ainda. Ele conseguiu mostrar, dar acenos para esse público de centro que vai sim conversar com eles e que vai governar com eles. Por isso que ele repete tanto o nome do Alckmin. Ele fala do Alckmin uma dezena de vezes. Ele diz que vai ser um governo Lula
e Alckmin. Ele faz questão de frisar isso. Isso é marketing puro. Mas, Guga, claro, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta de curioso, tá? Como é que alguém de centro chama o agronegócio brasileiro de fascista? Ele falou muito claramente que era o agronegócio que persegue o desmatamento. E ele fala que tem o agronegócio que é a favor da democracia, que é a favor de não desmatar. Ele separou muito bem isso na entrevista, porque realmente no início estava confuso. Né? No início estava confuso, e aí depois ele deixou claro que a Renata fala, vem cá, você está dizendo então que o agronegócio vai contra as leis e desmata? E aí ele separa, eu estou falando do agronegócio ligado aos interesses do bolsonarismo, esse agronegócio que é a favor de invadir terra indígena, fazer garimpo em qualquer lugar, de desmatar. Esse é um agronegócio fascista, ele está muito certo em dizer isso. E ele separou os dois lados, ele não taxou, ele não generalizou, ele não disse que é a maior parte. Ele foi claro. Perfeitamente. Olha só, o Guga Zoe Martínez falou que o Jornal Nacional abriu justamente a entrevista de ontem falando sobre corrupção e a gente vai ver o que o candidato do PT falou a respeito da Lava Jato. Foi o equívoco da Lava Jato. É que a Lava Jato enveredou por um caminho político delicado. A Lava Jato, ela ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. E o objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula. Não sei se você está lembrado que no primeiro depoimento que eu fui dar ao Moro, eu falei, Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira foi longe demais. E você sabe do que eu estou falando. E aconteceu exatamente o que eu previa. Quando nós entramos com habeas corpus na Suprema Corte, foi antes e bem antes do hacker. E se você pegar o nosso habeas corpus, a gente está dizendo coisa que depois se descobriu com o hacker investigado pela Polícia Federal. Muito bem, Zoe, eu quero uma análise sua, por favor, a respeito do que foi dito sobre o Lula agora. Bom, a primeira coisa é que falam que eu e o Figueiredo, nesse programa, a gente bate o tempo todo na imprensa, a gente quer tirar a credibilidade da imprensa, Mas a realidade é que a imprensa, ela mesma, acaba com a própria credibilidade. Qualquer pessoa que tenha assistido ontem essa entrevista, se dá para chamar de entrevista, porque para mim foi mais uma conversa de bar, uma conversa que a gente tem aqui, informal, parece uma conversa entre amigos, né? Para onde que eu olho? Aqui? Sim, por favor. Parecia uma conversa entre amigos, né, e não um jornalismo. Ficou claro aí, para quem tinha dúvida ainda, de como a imprensa no Brasil hoje tem lado. E o lado deles é claríssimo. Em nenhum momento... Não, o Guga falou, fizeram várias perguntas delicadas sobre corrupção. Mas era óbvio. Essas perguntas eram óbvias. Agora, o que a gente esperava... Pelo menos eu não esperava, não me surpreendeu nada, mas o que as pessoas, na sua grande maioria, esperavam era que a Renata e o Bonner iam rebater, né, as mentiras que o Lula afirmou ontem. Porque tem vários, eu coloquei aqui vários tópicos que eu quero abordar nesse programa, desmentindo cada barbaridade que ele falou. A começar por essa. Olha como ele distorceu a pergunta que fizeram sobre a Lava Jato. Ele deu a entender que não, foi descondenado porque o Moro foi declarado suspeito, porque era perseguição política. Olha a mentira. O Lula, as provas contra ele foi descondenado porque a justiça, depois de anos de Lava Jato, entendeu que não era em Curitiba que ele tinha que ser julgado, que era em Brasília. Por isso é que o Fachin descondenou, mandaram o processo para Brasília. E por que o Lula não continuou sendo processado em Brasília? Porque o crime prescreveu por causa da idade dele. Em nenhum momento a justiça brasileira inocentou o Lula. Guga Noblat, eu estou vendo a tua carinha aqui, a tua reação. Em nenhum momento o Lula foi inocentado. Ele continua sendo condenado pelo povo brasileiro. Agora, pela idade dele, o crime prescreveu. Sejamos francos aqui. E em nenhum momento, os jornalecos, a Renata e o William, tiveram a coragem e decência de falar, peraí, candidato, isso aqui que o senhor está falando não é bem assim. Na hora que chamou o agronegócio brasileiro de fascista, eles não falaram nada. A diretora-geral da OMC esteve no Brasil alguns meses atrás e declarou
que sem o agronegócio brasileiro, o mundo não consegue sobreviver. Hoje, mais de 50% das exportações que acontecem no Brasil é do agronegócio. O agronegócio ajudou a economia do Brasil, está ajudando. É um dos principais pilares, hoje, no momento que a gente vive economicamente, para ajudar o Brasil a se levantar. E esse fascista, assim, o Lula é um fascista, porque tem uma frase que eu adoro, que há muito tempo atrás falavam: os fascistas do futuro se declararão não fascistas e acusarão os outros de fascista. O Lula é sim um fascista, porque no momento que ele fala que é o agronegócio, que é o que coloca comida na mesa do brasileiro, essas pessoas que mexem com a terra, são trabalhadoras, acordam todo dia para colocar mesa no prato do brasileiro, ele vai chamar de fascista e defender o MST, esses sim que são os vagabundos, que nunca trabalharam com a terra. Perfeito. Que só servem para depredar patrimônio público, para fazer famílias que moram no campo de reféns. Vários crimes aí nas costas do MST. É uma vergonha a gente ter um candidato aqui no Brasil que chama o nosso agronegócio, tão respeitado pelo mundo e tão bem visto, de fascista. E o MST, o bando de vagabundos terroristas, ele defender e falar que vai ter espaço no governo dele. Perfeito. Já que a Zoe falou a respeito do MST, vamos conferir o que o Lula falou a respeito justamente do movimento. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Você tem que visitar uma cooperativa do MST, Renata. Você vai ver que aquele MST de 30 anos atrás não existe mais. Agora o Bolsonaro está ganhando alguns fazendeiros porque está liberando armas. Sabe, tem gente que acha que é bom ter arma em casa, que acha que é bom matar alguém. Não. O que nós queremos é pacificar esse país. Porque, para mim, o pequeno produtor rural, o médio produtor rural tem que viver pacificamente com o grande negócio. O Brasil tem possibilidade de ter os dois. Um produz mais internamente, o outro produz mais externamente. Muito bem, gente. Está aí a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora candidato à presidência da República pelo PT em Sabatina ontem no Jornal Nacional, certo? Cadê o nosso Paulinho Figueiredo? Vini, coloca o Paulinho Figueiredo aqui para mim na tela. Paulinho, eu vi que você hoje é um cara arrependido. Por quê? É porque quando a gente erra, nós temos que ter humildade de admitir. Dizer que a gente errou. Eu errei aqui no Morning quando eu disse que achava que a Globo seria dura com o Lula na sabatina do Jornal Nacional. Falei que achava que seria o homem da morte do jornalismo, cair nessa, né? E eu explico por quê. Eu imaginei que eles fossem querer disfarçar, assim, de alguma forma, o viés, preservar um pouco da credibilidade, justificar o papelão que eles fizeram na entrevista com o Bolsonaro. Mas foi completa tolice da minha parte. Primeiro porque eles não acham que foram mal, né? Na bolha, só parabéns, tapinha nas costas e tal. E eu cheguei a falar sobre isso aqui. Mas segundo, eu subestimei o fato de que eles já desistiram desde o ano retrasado de fingir qualquer imparcialidade. Eu fiz campanha política durante um tempo, Paulo, e um recurso que a gente tinha quando a gente tinha muito tempo de propaganda eleitoral era fazer uma entrevista fake, onde a gente chamava pessoas, atores, interpretando jornalistas para entrevistar o nosso candidato. E foi exatamente isso que eu vi ontem. Eu inclusive, liguei para Ana Paula Henkel, nossa querida comentarista, medalhista olímpica, eu perguntei para ela quem que tinha sido a maior levantadora da história do Brasil. Aí ela começou a conversa da noite dizendo que era Fernanda Venturini, mas eu acho que ela terminou dizendo que era Renata Vasconcelos. Ou o Bonner. A primeira pergunta do Bonner foi, basicamente, o Bonner leu um atestado de inocência para o Lula. Ele terminou com: o Moro é suspeito e você não deve nada à justiça. A segunda pergunta foi porque é disfarçado de perguntas difíceis, mas as perguntas vêm acompanhadas de declarações muito favorosas, muito favorable, que levantam a bola para o cara e dão a oportunidade dele se defender, dele falar o que ele queria falar, como o Guga disse, né? Dele falar, abordar os temas que ele queria abordar. A segunda pergunta, ele fala dos mecanismos, um reconhecimento dos mecanismos que o Lula criou contra a corrupção, supostamente, né? E levanta uma bola para ele falar como que vai ser diferente daqui para frente. Daí, em seguida, a Renata, inacreditável, ela atestou que o Lula respeitava a lista tríplice, que dava autonomia ao Ministério Público, diferentemente do Bolsonaro.
Olha a forma como é construída a pergunta, ela continua. Olha, não faça como o Bolsonaro, que tem um procurador, que eu não vou afirmar, né, não vou dizer aqui, mas que é suspeito de ajudar o presidente. Aí o Bonner vem. Como é que você vai consertar a bomba fiscal e o caos econômico que o Bolsonaro está deixando? O Bonner, explique por que o seu ótimo governo foi diferente do desastre do governo Dilma. Diferencie-se. Vai lá. Mostra que você é diferente da Dilma. Tem uns pontos curiosos na entrevista, Paulinho, né? Quando o Lula... Posso só te interromper? A gente vai continuar justamente... Eu não queria, mas... A gente vai continuar, prometo pra você que a gente vai continuar essa análise. Eu repasso a palavra pra você. Seguindo aqui, são 10 horas e 29 minutos. Paulinho, eu tive que te interromper, querido. Você tava em que ponto do teu raciocínio? Por favor. Não sei. Gostaria de saber, se alguém puder me lembrar. Acho que você estava falando do seu arrependimento, Paulo, em ter achado que na Globo haveria uma pressão aí por respostas do Lula e tal, e que, enfim, acabou te decepcionando. Eu comecei falando sobre isso, mas depois eu estava elencando alguns pontos da entrevista e eu não lembro exatamente onde eu parei. Se você quiser retomar, acho que pode retomar assim, a sua linha desde o início. Desde o início. Eu estava falando sobre as perguntas que haviam sido feitas, né? Basicamente foi isso, gente. Um jornalismo bastante parcial e segue o barco. Muito bem. Ô, Zoe, você tem algum complemento? Pode ser sobre a questão do Lula. Sobre a questão do Lula, mas tem várias. A gente pode citar várias. Bala. Bom, tem também sobre, por exemplo, que eles deram bobeira quando ele falou da mídia. Ele falou que ele defende a liberdade de imprensa. E em nenhum momento a Renata... Ninguém refutou, eu senti falta disso também, não perguntaram sobre a regulamentação. E essa história de regular a mídia? O que é? Ninguém perguntou. Tiveram várias brechas aí que em nenhum momento eu acho que eles estavam tão concentrados em admirar aí o ídolo deles, que eles nem estavam se tocando do que estava sendo comentado, porque em nenhum momento eles refutaram nada. E tem também quando o Lula falou de alternância de poder, que falou que é importante ter alternância de poder e que ele defende a alternância de poder. Isso que eu acho que, no mínimo, uma piada de muito mau gosto, porque o PT aqui no Brasil ficou 14 anos. Cadê a alternância de poder? E em Cuba, por exemplo? Ele que gosta tanto de Cuba. Ele falou bem de Cuba agora. Ele ignorou completamente a ditadura que ele tanto adora. Me diz, quando Cuba teve alternância de poder? 60 anos de ditadura castrista? Quando que teve alternância de poder lá? Teve, sim. O Fidel ficou doente e falou, irmãozinho, pega aqui meu lugar. E aí depois o Raul, um bom pra nada, não serve pra nada, é um imprestável, colocou lá o Díaz-Canel, amigo da família de anos, né, de Revolução Cubana. Então essa é a alternância de poder que tem nas ditaduras que ele defende. Tem vários pontos aí que em nenhum momento a Renata e o William, né, fizeram jornalismo, porque jornalismo é isso. Eles podem até babar ovo no bom português, do Lula, mas questionando um pouco, porque ficou feio. Eles podem bajular, mas fazendo algumas críticas de vez em quando, sabe?